A volta do ladrão de joias ao Brasil e a vergonha dos bolsonaristas no Congresso. Fala, galera do canal Politicar Progressista. Aqui estou eu, de novo, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política para vocês. Antes de comentar sobre o que eu me propus a fazer, peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito, dê like se gostou e dislike se não aprovou. E se você já é inscrito até há algum tempo e não sabe, acho difícil, mas é sempre bom salientar, ative o sininho para receber todas as notificações de absolutamente todas as postagens que fazemos por aqui. Certo? Bom, vamos lá então, vamos ao que interessa nesta quarta-feira, dia 29 de março. Como não poderia ser diferente, eu vou falar mais sobre esse caso de corrupção do Bolsonaro, da família Bolsonaro, não é? Nos últimos dias soube-se que foram 3 presentes relativos a joias, a Rolex, a pulseiras, anéis, enfim, presentes que o rei saudita, que o sheik, enfim, a autoridade lá da Arábia Saudita entregou diretamente ao Bolsonaro ou por meio de terceiros. Né? Uma descobriu-se agora, nessa semana mais especificamente, que ficou sim com o Bolsonaro. Um deles, um Rolex, avaliado em mais de 360 mil reais, fora aquele outro de mais de 800 mil que eu comentei na semana passada, nos últimos dias, enfim. Não é? Mas, enfim, além desses dois, que um ficou com ele, um presente, um estojo de joias e de relógio caríssimo, como é o caso do Rolex, que é inglês, usado por ricaços, pela realeza britânica, enfim. Teve aquele também, obviamente, que aí sim eles devolveram por conta do início do rebuliço, ali uns 45 dias, e o outro, que eles tentaram de tudo, até ali o finalzinho de 2022, requerer na alfândega. Mas como eu já comentei, para ter aquela mais valiosa, aquela pasta mais valiosa, eles teriam que pagar mais de 15 milhões em impostos. Obviamente eles não o fizeram. Não é? Só para refrescar a memória de vocês, todos esses presentes não vieram em vão, não foram porque o rei saudita foi com a cara do Bolsonaro e da sua esposa. Não. Obviamente que isso é peculato. O Bolsonaro entregou refinarias, benesses da Petrobras para os mesmos, para os sauditas. Em troca, os mesmos deram esses presentes caríssimos, milionários, ao Bolsonaro e sua esposa, a então primeira-dama Michele Bolsonaro, vulgo Michele, não é mesmo? Soube-se que ele recusou, ele, digamos, no bom e velho português, cagou e andou para tâmaras e azeites, né, por mais que sejam de primeira linha, mas não vale tanto como, obviamente, essas joias. Não é? Então é isso. O Ministério Público e a Polícia Federal continuam em cima, tem muita coisa ainda para se averiguar sobre isso. Né? Que eu esqueci de comentar também, é que dessas joias, uma parte dessas joias, ficou na fazenda, vejam só, do Piquet. Sim, o ex-piloto e campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, amiguinho do Bolsonaro, chofer de Rolls Royce do mesmo. Agora deu para trabalhar também como um receptador, né, um contrabandista que o seja. Né, inacreditável. Nelson Piquet, parênteses, racista, que foi condenado também nos últimos dias a pagar uma indenização de mais de 5 milhões ao gênio Lewis Hamilton. Né? Mas, enfim, quem nasceu para ser Nelson Piquet jamais será um ídolo, um herói nacional como Ayrton Senna. Por mais que os dois tenham 3 títulos mundiais de Fórmula 1 cada um, mas não tem comparação, né, gente? Um morreu como herói e o outro tá aí, prestando a esse papel de capacho, de capanga, do canalha, do ladrão de joias Jair Messias Bolsonaro. Não é? Mas a gente vai continuar em cima, tendo, como eu já falei anteriormente, mais novidades sobre isso, a gente vai comentar para vocês aqui. A extrema-direita, como eu já falei reiteradas vezes, e repito,
não está nada morta. Pelo contrário, por mais que o Bolsonaro está queimadíssimo, não é? Mas o seu grupo político de extrema direita, os fascistas, reacionários, essa galera continua muito ativa na internet, não é? E só para terminar esse primeiro assunto, essa primeira parte, amanhã, vejam só, dia 30 de março, o próprio Jair Bolsonaro vai voltar ao Brasil, mas obviamente não vão cometer o mesmo erro que cometeram lá no 8 de janeiro. A polícia já foi em cima, não vai ter muita gente esperando como ele esperava, como ele queria, e ele já deu piti, saiu na mídia aí que ele tá muito bravo com toda essa situação. O Bolsonaro, assim, acho que infelizmente ele não vai ser preso. Deveria, mas não vai. Mas a tendência é, nos próximos meses, sim, ele perder os direitos políticos. Aí vão ter que procurar um outro Messias para chamar de seu. Seja, como eu já falei, os governadores do Sudeste, do Sul, enfim. Mas o cerco político sobre o Bolsonaro está se fechando, não é? E não adianta ele tentar se vitimizar, espernear, que só os fanáticos da sua bolha, que é grande, mas enfim, está enfraquecida nesse campo político, né, o acredita, o dá alguma força. Mas enfim, a gente tem que continuar em cima porque o nosso inimigo é o Bolsonaro e seus asseclas, é a extrema-direita. O Lula, por mais que muita gente não gosta, é um adversário político. Não é? Eu ainda não embarco nessa de ser oposição, por ser oposição. Respeito quem faz de maneira correta, assertiva, inteligente. Bom, continuando essa esteira aí do bolsonarismo, mas agora trazendo para o mais factual, no Congresso, vocês viram que ontem, na terça-feira, 2 deputados federais do PL, bolsonaristas da nova guarda, digamos assim, passaram muita vergonha. Primeiro, aquele André Fernandes, o famoso raspa, vocês sabem o que, lá do Ceará, que vive detonando o Ciro, espalhando fake news contra o PDT, contra o Cid, contra o próprio, obviamente contra o Lula, contra a esquerda de maneira geral, ele recebeu uma verdadeira aula de direito. O ministro da Justiça atual, Flávio Dino, ex-juiz, sabe muito da lei, ele deu uma aula mesmo, falando, olha, não é porque eu já fui arrolado como testemunha ou como partícipe, que quer dizer que eu tenha processos contra si. Mas ele deu uma verdadeira aula com classe, né, com um certo tom de deboche. Muita gente ali também que o cerca o Capelli, rachou o bico. Enfim, viralizou aí nas redes sociais a invertida que ele deu no idiota do André Fernandes. Né? Tanto é verdade que os bolsonaristas sentiram o golpe, acharam que o mesmo ia lacar para cima do Dino e o tiro saiu e muito pela culatra. Não é? Outra coisa que chamou atenção foi o Nicolas Ferreira, que muita gente o chama como Chupetinha, né? Ele foi ridicularizado na CCJ, teve até uma certa polêmica ali com o Rui Falcão. Não foi o Rui Falcão que o chamou de Chupetinha, é o Rui Falcão que estava dirigindo a sessão, presidente da sessão, não foi ele. Pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, foi o Janones. E Janones, esse aí gosta de causar, hein? Não é muito diferente do Carluxo, não. E é um oportunista. Mas o Nicolas passou vergonha, foi humilhado ali pela galera de centro-esquerda, galera já até da terceira idade, não é? Eu não compadeço, não. Eu acho que sim, a gente não pode seguir esse caminho homofóbico de associar a ele, Chupetinha, esse apelido Chupetinha, com alguém que faz sexo oral, alguém do mesmo sexo. Não, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas a gente não pode ridicularizá-lo dessa maneira. Eu prefiro seguir o caminho de Chupetinha, porque ele é um infantil, que é um cara jovem adulto que segue o caminho ainda de adolescente birrento, não é? Mas ele tem que ser fortemente criticado, sim. O bolsonarismo, de maneira geral, os deputados dessa ala radical, da extrema-direita, não é? Que é muito racista, muito fascista, muito misógina, não é? Homofóbica. Eles sim são homofóbicos, não é? Mas, enfim, a gente tem que saber criticar. Acho que o caminho, acho que a via certa é essa, didática,
e muito assertiva do Flávio Dino, como o Ciro também já fez várias vezes com o pessoal do MBL e até mesmo os bolsonaristas. Acho que o Lula tem que aprender com o seu ministro como bater de frente com essa galera, como se portar diante da imprensa e de outros colegas políticos. A gente vai continuar em cima do bolsonarismo, como eu falei, eles são os nossos inimigos e eles têm muita chance de dar a volta por cima já agora nas eleições municipais de 2024 e principalmente nas eleições gerais, digamos assim, em 2026. Era isso, galera, que eu tinha para falar para vocês. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou. E aí, o que vocês acharam de toda essa nova situação do Bolsonaro, o ladrão de joias, piculato a rodo? O que vocês esperam dessa volta patética dele amanhã, nesse dia 30 de março? O que vocês acharam do Flávio Dino detonando o André Fernandes e os outros deputados também detonando a Nicole, né, o Nicolas Ferreira? Enfim, quero saber a sua opinião. Torne-se membro aqui para nos ajudar, é muito importante. Já nessa sexta-feira, ainda nessa semana, portanto, teremos novidades no clube de membros. Provavelmente vamos ter 2 níveis. Vou facilitar também a exposição de novos conteúdos, os preços, enfim. Torne-se membro aqui para nos ajudar. Atualmente temos 6. Conto com o apoio de vocês, pessoal que ajuda aí eventualmente nas lives, também pode ajudar bastante se tornando membro. Né? Faça como o grande Gabriel Nogueira e o Antônio Bento, que gentilmente doaram para mim lá na minha última live solo. A chave é essa aqui que aparece, phascisfaria120188@gmail.com, cai direto na minha conta Banco Inter, certo? Aproveitando que eu citei a live, faço questão que vocês assistam, foi 1 hora e pouco, teve uns reacts ali polêmicos, detonando a picaretagem do Reinaldo Azevedo, debochando da família Bolsonaro e seus merchants. Vou deixar para vocês aqui no card final a última análise da semana passada e, obviamente, a íntegra dessa live. Se vocês preferirem, tem aí também os recortes da mesma, certo? Então é isso, galera. Na semana que vem eu volto com mais uma análise e novidades em breve. Valeu, um abraço e até semana que vem.